Alô, amigos da ESPN, alô, fã do esporte. Estamos com imagens do Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, para a Copa do Mundo de Atletismo 2006. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues, ao meu lado, o atleta olímpico bicampeão pan-americano de 87 e 91, Adalto Domingues, que hoje é técnico da Prefeitura de Santo André e do BMF Clube. É muito bom estar com você novamente, Adalto, e nós estamos vendo o arremesso, que na realidade não é arremesso, é um lançamento do disco. Esse é o nome correto dessa modalidade. Nós estamos vendo a alemã Franka Dietz, que representa o continente europeu. Olá, Marcos, olá, amigos da ESPN, né? Vamos passar aqui alguns momentos falando de atletismo. Essa competição é uma competição diferenciada, né? Os atletas representam os continentes. Vocês vão ver que alguns países estão sendo representados. Existe uma regulamentação para isso, né? O país sede entra com a sua equipe principal. Alguns países, o campeão europeu entra também com a sua equipe, e os Estados Unidos também entram com a sua equipe. Os outros representam os continentes. Nós temos a atleta grega, Devetsi. Ela está na competição de salto em distância. Nós vimos primeiro a Franka Dietz no lançamento do disco, a atleta alemã, e agora vamos no salto triplo. Essa é uma prova que está sendo bastante disputada, né? Nós temos aí 3 atletas aí com acima de 14,80 metros, 14 metros e 80, perdão, e como eu disse que ela é diferenciada, elas vão fazer 4 saltos, né? Diferente das outras, quando a gente está acostumado, que os amigos estão acostumados a gente falar em 3 de qualificação, mais 3 na final. Aqui são 4 saltos para todas, competem 9 atletas. Essa é uma atleta cubana, né? Naturalizada de Sudão, a Aldama. E que representa o continente africano. Interessante ali, você observa, e o fã do esporte pode se observar também, que bom, primeiro a variedade do que vocês vão ver hoje, né? O atletismo é uma das coisas mais interessantes no mundo do esporte, porque você vê várias modalidades diferentes, e essa atleta, por exemplo, que está se apresentando agora, a Aldama, ela tem uma partida de velocidade, ela tem uma velocidade de saída completamente diferente da atleta grega anterior. E depois eu queria até, Adalto, que você explicasse um pouco o que é isso, o que isso ocorre, por que isso ocorre, alguns atletas com mais velocidade, mas com um resultado final no salto maior, mais longo. E você me explicava da velocidade ideal, não significa que seja a velocidade máxima. Que na verdade você vem de uma velocidade alta, né? E você tem que transformar isso, né? Na tua impulsão. E às vezes a velocidade máxima ela não lhe permite fazer isso. Você acaba descoordenando o movimento. Então, na verdade, é uma velocidade ótima e não uma velocidade máxima. O ideal é quanto mais rápido, melhor. Desde que você consiga transformar isso e fazer e executar o movimento de acordo com o que você precisa. Essa é a Tatiana Lebedeva, né? Uma atleta experimentadíssima aí no salto triplo, sempre favorita. E pelo visto ali, visualmente, né, o salto dela foi melhor até agora. Coincidentemente a gente tem uma linha ali que eles colocam, que é uma linha de agora não está, né, que é uma linha imaginária de recorde do campeonato, e a gente percebe que ela chegou muito próximo, ultrapassou o recorde. E o interessante também, Adalto, é a rotina desses atletas, que nunca é mudada. Eles têm sempre a mesma rotina de trabalho, né? De largada, até de alguma superstição, talvez. Nós vamos... Não tenha dúvida, né? É um ritual. É um ritual. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a Copa do Mundo de Atletismo, que você acompanha aqui na ESPN. E o que nós temos aqui na tela no momento, 400 metros com barreiras, masculino. Essa é uma prova onde os americanos sempre tiveram, né, e ainda tem boas participações. A gente vê o Carol Clement, que é um dos favoritos da competição. É uma prova
muito de ritmo, né? Ela é muito ritmada, diferente do 400 raso. Aqui tem um número de passadas específico que cada atleta dá entre umas barreiras e outras. E, enfim, é uma prova muito bonita de se assistir, né? Adalto, eu tenho uma curiosidade, eu acredito que muitos telespectadores, muitos fãs do esporte possam ter a mesma curiosidade. Em certas modalidades do atletismo, você está vendo ao fundo ali uma câmera espetacular que acompanha os atletas, mas em certas modalidades do atletismo, como a gente vê os 100 metros rasos, 400 metros, corridas com barreiras, os americanos se destacam muito. Você responsabilizaria isso da grande quantidade de atletas nos Estados Unidos e a grande estrutura universitária e investimento? Como você explica o destaque do americano? Na verdade, eu acho que é uma somatória disso tudo que você disse, né? Infelizmente, a gente sabe, para vocês, alguns projetos que existem, você tem que ter dinheiro para fazer esses projetos. Não adianta a gente viver num mundo fora disso que é uma inverdade. E os Estados Unidos, por ser uma potência econômica, lógico que favorece muito essas coisas. E trazendo para o nosso mundo de atletismo, quer dizer, o número de atletas federados dele é absurdamente superior ao nosso. Quer dizer, a gente vai partir desse princípio de que da quantidade você tira a qualidade. E existem esses incentivos universitários, né, essa coisa toda que é feito lá, em que você já está a alguns passos de organização e para a retirada desses talentos e trazer para o mundo competitivo. Os high schools, os middle schools e os colleges nos Estados Unidos investem muito, sem nenhum apoio governamental, investem muito dinheiro nos esportes de uma maneira geral, e não seria diferente com o atletismo. A gente sempre a gente diz algumas coisas aqui, né, que isso é um papo um pouco longo, mas é uma coisa que a gente sabe que a gente tem que ter uma política esportiva, né? Agora há pouco a gente está vendo uma maior arranca-rabo, uma maior briga entre a cultura e o esporte através de um incentivo, né, a procura de um incentivo. Quer dizer, mas na verdade a gente precisa mesmo de uma política esportiva desde lá da base, desde as escolas, que é ali que surge a garotada. O que já é uma coisa muito interessante, engraçada e até surrealista, na minha opinião, é separar a cultura do esporte. Eu acho que o esporte faz parte da cultura de um país, mas em todo caso... Né? Aí a gente está vendo aí a vitória do Caron Clement, né? E o segundo é um atleta da África do Sul, né? O Vanzil, que conseguiu uma excelente marca de 48,12 e 48,35. Realmente é um resultado muito positivo, né, para uma competição, para essa Copa do Mundo. E um menino uma vez me perguntou, um sobrinho meu me perguntou, por que ele derrubou ali? Muita gente fica curioso, se derrubar o que acontece? Não acontece nada, não. Na verdade, o derrubar já é prejudicial para o atleta. Já prejudica o atleta. Porque a barreira ela tem um peso, né? E tem um contrapeso. Então, quando você se choca com essa barreira, você já perde até em coordenação, principalmente no 110, você perde muito em coordenação motora. E isso que você já está sendo prejudicial. Agora existe o derrubar proposital, que é você empurrar com as mãos, aí você é desclassificado. E aí temos o arremesso de peso. Esse é o americano. Esse seria o Reese Hoffa, não? Isso. Um atleta que tem como marca acima de 21 metros já, né? Então, como marca pessoal. Esse é um estilo muito... Né, os americanos utilizam muito esse estilo O'Brien, que é assim, com o giro. E a maioria dos outros a gente vai ver que é no outro sentido. Em um outro estilo. E o Reese Hoffa lidera até o momento. O Reese nasceu em 1977, então tem 29 anos. É novo aquela criança ainda, pelo tamanho dele. Que coisa, né? Eu gostei desse comentário. É um menininho, né? É um menino crescido. Aí a gente vê o Ralf Bartels, que é da Alemanha, representando a Europa, né, com um excelente arremesso de 20,67, e ficou com o primeiro lugar, e o Reese Hoffa ficou com o segundo. E nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos em seguida
com a Copa do Mundo de Atletismo. Fique ligado aqui na ESPN. De volta com a Copa do Mundo de Atletismo 2006, que você acompanha aqui na ESPN, imagens do Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia. E agora é hora de 400 metros com barreira feminino. Aqui também as distâncias entre as barreiras, tanto no masculino como no feminino, são iguais, né? 45 metros para até a primeira barreira, depois elas correm 35 entre uma e outra. Essa é uma prova mais nova, né? Em relação aos homens, ela tem poucos anos, então as marcas estão sendo baixadas, baixaram muito rápido, agora um pouco menos, mas assim mesmo a gente ainda vê muita gente nas provas melhorando resultados pessoais, né? O grande mistério do atletismo, hoje em dia, Adalto, é saber o que ainda será batido, quais são os recordes que ainda podem ser batidos. E a gente se pergunta quando que isso vai acabar. Porque no dia que não tiver, que os recordes não puderem ser batidos, perde muito interesse, perde muito a mágica, não é verdade? Pois e o pior é que nunca eles serão, isso nunca vai encerrar. Sempre haverá um recorde a ser batido. Há pouco tempo atrás saiu uma matéria no jornal aqui sobre um engenheiro, né, um europeu lá, que fez alguns cálculos sobre isso, né? E tinha algumas marcas, assim, o homem pode chegar acho que até 9,27, eu não sei como é que ele fez, está lá a explicação de como é que foi feito esses cálculos, mas de qualquer maneira, toda vez que você lida com o ser humano, o quanto pode ir, ele é muito subjetivo, né? Então, quer dizer, é sempre complicado. A gente sabe que hoje as coisas melhoraram muito em relação ao material esportivo, em relação à fisiologia do esforço, em relação à química do organismo, né? A bioquímica do organismo, como é que funciona, onde eu posso repor, dentro de uma legalidade, onde eu posso repor nutrientes no meu atleta, a nutrição melhorou muito. Então é uma coisa que a gente realmente não dá para saber. O que dá para saber hoje claramente é que algumas marcas do passado, da maneira que eram verdadeiros absurdos. Absurdos que eu digo assim, eram atletas muito bons. Você pega um salto do Ademar, é uma coisa fantástica naquela época, com aquelas condições. Não havia absolutamente nada. Você vê um Emil Zatopek correndo o que correu, são coisas assim. Você fala, pô, esses caras eram muito bons mesmo. O próprio Sergei Bubka, o que saltava. O Sergei já é um pouco mais novo, já tinha algumas vantagens tecnológicas, mas mesmo assim as coisas continuam evoluindo, não tenha dúvida. E agora você tocou num ponto que é uma discussão eterna, e eu até costumo definir, você citou a tecnologia da alimentação e também da reposição de energia para um atleta durante uma competição ou durante o seu ano, ou durante sua carreira. E eu acho que existe uma linha muito difícil de ser percebida, muito tênue, né, que separa até que ponto é legal e até que ponto não é legal. E como você vê a nível de má fé ou não? Quer dizer, existe a má fé ou você acha que a coisa vai por aí ou não vai por aí? Eu acredito sim, eu acho que existe sim, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, existe uma fé, existe muita gente interessada nessa coisa do doping, existe muita coisa... Principalmente o laboratório. Não tenha dúvida, é muito dinheiro que corre, mas hoje, através dessa linha tênue que você falou, a gente sabe que tem muito vacilo, muita gente que tem entrado de bobeira exatamente porque essa linha tem feito isso. Então, quer dizer, mas eu acho que em cima disso, esses atletas que acontecem, eles têm que ser punidos, afinal de contas eles levaram uma vantagem. Agora fica uma absolvição moral, não sei se dá pra gente falar assim, né? Mas a punição tem que existir, não tenha dúvida disso, né? Essa é uma prova... Uma prova interessante, 3.000 metros. Pois é, essa é uma prova que ela não é oficial, ela tem, como eu disse, esse campeonato ele tem algumas particularidades, né? Essa é uma delas, por exemplo, ele não tem o 10.000, ele tem só o 5.000, ele tem o 3.000 metros feminino, uma prova que já não existe mais em campeonatos mundiais, nem em Olimpíada, né? Mas dentro desse campeonato da Copa do Mundo, onde voltam a existir os atletas, representam os seus continentes, né? O Brasil vai ser representado aí, mas você vai ver as pessoas, os brasileiros correndo com a camisa da América, eles representam a América. Mas é uma prova assim bastante interessante.
No caso de benefício, uma prova, como você falou, que não é oficial, uma prova de 3.000 metros, em que ela beneficia um atleta? Porque provavelmente esses atletas correm 5.000, ou correm... Não, mas sempre você tem que ter alguns parâmetros no seu treinamento, né? E você tem outras distâncias que não são oficiais, que você utiliza elas até como projeção para suas provas oficiais. Então o 3.000 é uma excelente prova aí para você ter um parâmetro, quanto é que eu faria no 5.000, né? Então é uma prova muito interessante, que aqui a gente vai pegar corredores. Essa atleta que está ganhando mesmo, que está na frente ali, a Tirunesh Dibaba, que é da Etiópia, essa é uma excelente atleta de 5.000 metros, e a gente percebe o quanto ela, né? E ela teria aí talvez um atleta de 1.500 que poderiam competir com ela também, seria uma briga legal. E dá para ver o ritmo que ela impõe é alucinante, né? E a Etiópia já faz algum tempo, Marco, eles vêm vencendo as provas de pista, somente nas mulheres, elas vêm vencendo do Quênia, assim, né? Já há muito tempo eles têm aí um grupo de 4, 5 garotas. Nossa, uma excelente prova, recorde do campeonato. Correu 2,43 no último quilômetro, é um ritmo muito forte mesmo. Que a gente percebe que a Polônia compete com uma equipe feminina também, com a equipe da Polônia, quer dizer. Vimos ali então a vitória da Tirunesh Dibaba, e a polonesa Lidia Chojeka chegou na segunda posição. A americana Kara Goucher é a terceira colocada. E aí a repetição da chegada da Tirunesh Dibaba, absoluta, né? Essa é uma atleta, é uma das grandes estrelas aí do atletismo mundial atualmente, né? Ela tem feito marcas excepcionais, né? E só correspondeu aí aquilo que a gente imaginava dela. Você está acompanhando alguns momentos ali da chegada dessa prova. Nós iremos a um pequeno intervalo. Quando voltarmos, estaremos com a prova de 1.500 metros masculina daqui a pouquinho. Fique conosco na ESPN. E voltamos com a cobertura da Copa do Mundo de Atletismo. Vamos agora à competição de 1.500 metros masculino. Os atletas que estarão participando. Essa é uma prova assim, muito tradicional, né, do atletismo. Era uma prova que alguns anos atrás havia um domínio, principalmente dos ingleses. Depois os africanos retomaram isso. O Brasil já teve grandes corredores, tem hoje ainda, né? O Hudson de Souza é um grande nome aí da prova. E o Joaquim também correu, o Joaquim Cruz correu essa prova, foi recordista brasileiro sul-americano por muito tempo, depois o Hudson bateu. Enfim, era uma prova em que talvez o Hudson podia estar participando, mas como os eventos são em forma de ranking, né? A gente tem um atleta do Canadá aí que está com uma marca melhor que os. O que a gente está percebendo aí na largada é que vai ser uma prova tática. A prova tática é aquela prova que é muito lenta no final e muito lenta no meio da prova, e no final vai ser um Deus nos acuda aí para ver quem vai conseguir vencer. Nesse tipo de prova, Marco, o interessante é que a gente sabe, e eles sabem, que alguns atletas são muito rápidos no final, né? E mesmo assim eles optam por uma tática, quer dizer, alguém deve estar fazendo coisa errada aí. Quer dizer, aquele cara que é rápido, ele sabe que está certo, está ótimo para ele, mas isso não está bom para todo mundo. E mesmo não estando bom para todo mundo, alguém prefere ficar aí, né? Então a gente vê alguns absurdos táticos dentro da competição. Viu passando ali a Fabiana se preparando para o salto dela, coincidentemente, salto com vara. Fabiana que teve um excelente ano, né? E brigou aí com as melhores do mundo, tá entre as melhores atletas do mundo hoje. Ela, infelizmente ou felizmente, ela tem aí uma Sergei Bubka de calças, né? Ou de saias, perdão, que é a da Ucrânia, que tem correspondido a todas as provas aí. Interessante aquilo que você falou, né? Tá muito curioso. Ali, todos agrupadinhos, né? Ninguém quer arriscar.
A gente percebe que já tem aqui, acho que, ó, temos a liderança até agora do Nicholas Willis, né? Mas a gente vê o atleta da África ali, que é um queniano, né? O Alex Kipchirchir, esse cara é um atleta, são todos atletas com marcas muito fortes. E agora você já percebe que alguns atletas já começam a soltar, né? Só que, na verdade, taticamente já é um pouco tarde para alguns aí, né? Já demorou demais. Para a última volta. Ali o Willis vai mantendo uma vantagem que não sei se ele vai segurar não, pronto, já foi ultrapassado. Essa parcial de 3,15 no 1.200, só para ter uma noção, isso não é parcial nem de campeonato juvenil brasileiro. Só que acontece isso aí no final, ó. Mas o africano aí na frente, o Alex Kipchirchir. E o ucraniano, né? Que está competindo pelo Ivan Resco, são atletas 3,30 no 1.500, né? E fica em 3,52,60. Bom, foi a vitória do Alex Kipchirchir, do Quênia, que representa a África. É só para ter uma noçãozinha rápida de quem acompanha. Eu fiz uma continha aqui rápida aqui, posso ter errado por centésimos. Deu aproximadamente 37 segundos nos últimos 300, quer dizer, é uma virada muito rápida mesmo. Apesar que eu já vi o Joaquim virar 35,8. Então, mas assim mesmo é uma virada muito rápida. Mas vai cair naquilo que eu te disse, né? Para ele estava cômodo, estava ótimo. Porque esse tipo de competição, o importante é a vitória, é vencer. Porque você não tem lebre, você não tem lebre de organização, então sempre é importante vencer. Então, para ele, como ele vai vencer, né? Não tem problema. Exatamente. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e já voltaremos com a cobertura da Copa do Mundo de Atletismo, uma prova que todo mundo espera, 100 metros rasos, mulheres, logo depois do intervalo. Fique ligado. Estamos com a cobertura da Copa do Mundo de Atletismo. Você está na companhia de Marco Antônio Rodrigues e Adalto Domingues. O Adalto, que é técnico da Prefeitura de Santo André e também o técnico do BMF Clube. Entre os seus atletas, Adalto, está o Marilson Gomes dos Santos. São os grandes atletas brasileiros, né? Eu não tenho dúvida, tem tido um ano excelente. Aí está a largada dos 100 metros rasos feminino. Pra a gente, nossa, uma vitória até certo, de uma forma com uma certa tranquilidade, né? Da jamaicana Sharon Simpson, representando a América, na qual o Brasil também faz parte da equipe do Brasil aí. Perdão, faz parte da equipe da América, como o Brasil também faz, né? Essa é uma competição muito legal, viu, Marco? Uma competição bacana. Eu já tive o privilégio de participar em 1989, em Barcelona, onde seria depois a Olimpíada, tal, no estádio, foi a inauguração do Estádio Olímpico. Uma competição muito bacana. A gente tem algumas particularidades na formação da equipe, porque você vê um grupo de língua espanhola, muito representado pelos cubanos, tem o pessoal de língua inglesa, representado principalmente pelo Canadá e Jamaica. Aí tem uma interação da equipe, é muito interessante. Essa equipe da América é formada por todos os países, menos os Estados Unidos, que entra com uma equipe própria, né? E ali você vê imagens da chegada da Sharon Simpson, jamaicana de apenas 22 anos. Tem muito que correr ainda. Que imagem linda. Tem muito gás no tanque pela frente, né? Ah, tem. Essa foi a prova de 100 metros rasos de mulheres. Ali está o resultado final. Nós vamos mostrar a partir de agora a prova masculina.
Interessante que essas provas, os atletas que estão aí representando são todos atletas com grandes marcas e que representam, né, os seus continentes, que individualmente todos com marcas assim, aqui no masculino próximo de 10, abaixo de 10 alguma coisa. Bom, uma performance incrível ali do Tyson Gay, corredor americano. Um excelente tempo, né? Uma excelente marca, 9,88 é uma excelente marca. E atrás dele ali, em segundo lugar, ficou o Francis Tupilu, que compete por Portugal, né? Mas que é de origem, ele é nigeriano, mas vem competindo por Portugal, representando aí a Europa. A gente percebe não o poder de aceleração no final, porque não é isso que acontece, mas o quanto esse atleta consegue se manter correndo rápido, né? A impressão que passa é que ele aumentou muito o ritmo no final, na verdade não é isso. Ele consegue perder menos que os outros e aí dá essa diferença absurda que a gente está olhando no vídeo agora, dando a impressão de que ele que está aumentando muito. E aqui embaixo a gente vê o Francis Tupilu. Bom, e o resultado dá a vitória então ao Tyson Gay. E como disse o Adalto, Francis Obiquelo. Obiquelo, né? Obiquelo. É só interessante falar que dá essa impressão, mas eles fizeram ao mesmo tempo. O segundo e o terceiro estão com a mesma marca, segundo 10,09, tá uma diferença aqui no resultado, mas é 10,09, a marca tá diferenciada. Uma câmera superior mostra aquilo que você falava, né? A partir da metade da prova ali, dispara o corredor americano. Aí está o Irving Saladino na prova de salto em distância. Também é uma prova muito interessante. O interessante desse atleta, Marco, é que ele, por exemplo, ele defende o Panamá, ele ganhou esse ano ele ganhou quase tudo que ele participou, né? Ele vai defender a América, e ele treina com o Nélio Moura, que é aqui do Brasil, que é o técnico da Malre. Treina aqui no Ibirapuera, quer dizer, é um atleta para mostrar o quanto já o Brasil também já está evoluindo, né? Os caras já vêm treinar aqui no Brasil e tem ganhado, praticamente ele ganhou quase tudo esse ano que ele entrou. Uma tomada de velocidade tranquila, né? Esses atletas eles têm que vir, como eu disse, uma velocidade ótima, exatamente. É uma aceleração, uma velocidade muito rápida e com um certo relaxamento. Quer dizer, ele tem que entrar mesmo. Eles têm uma explosão, uma facilidade de sair da tábua muito grande, né? Então, e você vê que fisicamente ele é isso, né? O país sede entra com a sua equipe principal. Alguns países, o campeão europeu entra também com a sua equipe e os Estados Unidos também entram com a sua equipe. Os outros representam os continentes. Nós temos a atleta grega, Devetsi. Ela está na competição de salto em distância. Nós vimos primeiro a Franka Ditzky no lançamento do disco, a atleta alemã. E agora vamos no salto triplo. Essa é uma prova que está sendo bastante disputada, né? Nós temos aí 3 atletas aí com acima de 14,80 metros, 14 metros e 80, perdão. E como eu disse que ela é diferenciada, elas vão fazer 4 saltos, né? Diferente das outras, quando a gente está acostumado, que os amigos estão acostumados a gente falar em 3 de qualificação, mais 3 na final. Aqui são 4 saltos para todas, competem 9 atletas. Que seja a velocidade máxima. Que na verdade você vem de uma velocidade alta, né? E você tem que transformar isso, né? Na tua impulsão. E às vezes a velocidade máxima ela não lhe permite fazer isso. Você acaba descoordenando o movimento. Então, na verdade é uma velocidade ótima e não uma velocidade máxima. O ideal é quanto mais rápido, melhor. Desde que você consiga transformar isso e fazer e executar o movimento de acordo com o que você precisa. Essa é a Tatiana Lebedeva, né? Uma atleta
experimentadíssima aí no salto triplo, sempre favorita. E pelo visto ali, visualmente, né, o salto dela foi melhor até agora. Coincidentemente a gente tem uma linha ali que eles colocam, que é uma linha de agora não está, né, que é uma linha imaginária de recorde do campeonato. E a gente percebe que ela chegou muito próximo, ultrapassou o recorde. E o interessante... Alô, amigos da ESPN, alô, fã do esporte. Estamos com imagens do Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, para a Copa do Mundo de Atletismo 2006. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues, ao meu lado, o atleta olímpico bicampeão pan-americano de 87 e 91, Adalto Domingues, que hoje é técnico da Prefeitura de Santo André e do BMF Clube. É muito bom estar com você novamente, Adalto, e nós estamos vendo o arremesso, que na realidade não é arremesso, é o lançamento do disco, esse é o nome correto dessa modalidade. Nós estamos vendo a alemã Franka Dietz, que representa o continente europeu. Olá, Marcos, olá, amigos da ESPN, né? Vamos passar aqui alguns momentos falando de atletismo. Essa competição é uma competição diferenciada, né? Os atletas representam os continentes. Vocês vão ver que alguns países estão sendo representados. Existe uma regulamentação para isso. Também, Adalto, é a rotina desses atletas que nunca é mudada. Eles têm sempre a mesma rotina de trabalho, né? De largada, até de alguma superstição, talvez. Nós vamos... Não tenha dúvida, né? É um ritual. É um ritual. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a Copa do Mundo de Atletismo, que você acompanha aqui na ESPN. E o que nós temos aqui na tela no momento, 400 metros com barreiras, masculino. Essa é uma prova onde os americanos sempre tiveram, né, e ainda tem boas participações. A gente vê o Carol Clement, que é um dos favoritos da competição. É uma prova muito de ritmo, né? Ela é muito ritmada, diferente do 400 raso. Aqui tem um número de passadas especiais. É uma atleta cubana, né, naturalizada de Sudão, a Aldama. E que representa o continente africano. Interessante ali, você observa, e o fã do esporte pode se observar também, que bom, primeiro a variedade do que vocês vão ver hoje, né? O atletismo é uma das coisas mais interessantes no mundo do esporte, porque você vê várias modalidades diferentes, e essa atleta, por exemplo, que está se apresentando agora, a Aldama, ela tem uma partida de velocidade, ela tem uma velocidade de saída completamente diferente da atleta grega anterior. E depois eu queria até, Adalto, que você explicasse um pouco o que é isso, o que isso ocorre, por que isso ocorre, alguns atletas com mais velocidade, mas com um resultado final no salto maior, mais longo. E você me explicava da velocidade ideal, não significa